Bom, vocês desculpem as skills aí do vizinho. Ele hoje está ensaiando uma música de carnaval. Ele já progrediu nos skills, mas é a quarentena, a gente não pode fazer muita coisa. Bom, as pessoas, minhas amigas da rede, naturalmente que pedem para falar. Pediram para falar sobre a questão do enquadre e agora me pediram para especificar melhor o que significa isso. Então, o que é o enquadre? É o lugar, tanto físico quanto organizacional, que você vai estabelecer para trabalhar. Porque a terapia, já falei para vocês o que é tratamento, também sacerdócio, é a clínica. E você vai trabalhar, mas você precisa acertar o jogo do enquadramento desse trabalho. Então, uma das questões do enquadre é o enquadre físico em si. Esse é que não precisa ser tão rígido. Você pode se mudar, você pode mudar a decoração. O que vai acontecer é que certas coisas que você faz ao longo desse tempo, se você muda a decoração, se você é obrigado a mudar, se você subloca a sala, é claro que o analisante ou o paciente, dependendo se você está fazendo uma psicoterapia ou se você está fazendo uma análise, ele vai se ressentir da mudança do enquadre físico. Então, aquele quadro que ele gostava não tem mais, o divã estava posicionado de uma maneira que remetia ele a outras coisas e trazia associações em torno de um determinado episódio da vida dele que ele estava trabalhando. Porque o que é que acontece numa terapia? É como se você estivesse trabalhando numa pedreira, você solta, né, o dinamite e cerca com estacas e vai avançando, já dei isso para vocês. Aí você vai abrir um outro pedaço, novamente um dinamite explode e entra. Esses dinamites são essas perguntinhas que você faz, e aí você vai abrindo espaços. Mas o próprio espaço físico, ou às vezes o seu rosto, o cabelo que você usa, o tipo de roupa, se você é magro ou gordo, que tamanho você tem, tudo isso influencia, porque tudo isso são os significantes do enxame que constitui aquele analista. Eu já dei esse exemplo aqui do enxame. O analista é um S1 no sentido que o Lacan falava um enxame de um monte de significantes. Então é claro que a hora que você troca de espaço físico ou você muda, isso altera. Mas o fundamental que não pode ser alterado, e é por isso que a gente está tendo que falar disso agora no momento da Covid, é o enquadre terapêutico. Quer dizer, sob que condições nós vamos trabalhar? Como é que você vai vir aqui? Quantas sessões você vai fazer por semana, ou por quinzena, ou por mês, ou sob que condições, quanto você vai pagar por cada uma. Se você vai pagar por um bloco mensal para poder fazer frente, ou se você vai pagar por sessão, historicamente era por sessão. Eram sessões de 1 hora, Einstein. Depois, essas horas na Inglaterra passaram para 50 minutos, porque tinha um chá em inglês. Então, esses rigores que fizeram parte de todo aquele compêndio da teoria da técnica, não é para a gente se incomodar muito. O fundamental é que você, depois que você fez as entrevistas, você não tenha pressa de fechar um contrato terapêutico.
você começa por um contrato de entrevistas. Eu vou ver você. E até o dia que eu resolver como é que a gente vai poder estabelecer um tratamento para você. Então não tenha pressa, tá? Eu vou fazer logo o contrato terapêutico para ele deitar no meu divã. Não, às vezes ele não vai poder deitar no seu divã, às vezes ele não vai poder fazer nada. Às vezes você vai ter que encaminhar ele para outra pessoa, porque você não está disposta àquilo. Às vezes você vai ver no diagnóstico que aquele cara, além de não ser analisável, se ele for analisado é pior ainda, vai ficar pior do que é. Quanto tempo você vai levar para fazer um diagnóstico? Bom, depende da sua prática como terapeuta. Se você tem muito hábito de fazer diagnóstico, você aprendeu a fazer diagnóstico muito cedo, você vai fazendo o diagnóstico com mais rapidez, vai fechando o diagnóstico com mais rapidez. Se você está aprendendo, você vai fazer dentro da sua medida. Cada um tem um tempo. Não existe, eu vou fazer 3 entrevistas, uma mulher uma vez falou assim, a minha entrevista é de 40 minutos e a minha sessão é de 30 minutos, mas, e ela se dizia lacaniana. Depois eu fui descobrir que ela era do TCC. Uma amiga dela contou para mim, nada, ela é TCC. Quer dizer, então, para que mentir? A mentira tem a perna mais curta do mundo. Não inventa que você é o que você não é, porque o jornalizante vai saber ali na esquina pela vizinha que está fazendo a unha. Então não adianta. Você tem o seu tamanho, e é com o seu tamanho que você vai trabalhar. Aí o camarada vem, você vai fazer as entrevistas diagnósticas, né? Diagnose, né? Através, ao longo de, o gnose, o conhecimento. O que você vai conhecendo dele através daquelas conversas. Aí você vai fechar o diagnóstico. É uma histérica, é um obsessivo, é um paciente neurótico, então... mas ele veio por fobia. Bom, então eu ainda não posso fechar o diagnóstico, tenho que esperar, ver como é que a coisa para eu poder saber se tratava de uma fobia ou de uma neurose obsessiva. É uma neurose obsessiva numa mulher, bom, aí tem que ter cuidado, porque aí fala a favor de uma paranoia. Enfim, você tem que começar como é que você vai fazer esse diagnóstico? Depois que você fez o diagnóstico, aí você vai fazer o enquadre do tratamento. E às vezes você vê rapidinho que não é caso para você, você já abre o seu livrinho e fala, vou te mandar para fulaninho. Tá aqui, o telefone dele é muito boa pessoa. Se você não quiser, tem uma outra pessoa, tá aqui, o telefone, e você despacha. Se você achar que é um caso que é interessante para você tratar, você trata. Porque aquilo é um trabalho, é como se fosse um trabalho de arquitetura. Então, o enquadre é como se fossem as fundações dessa construção. O que a gente tem que discutir, basicamente? A constância com a qual você vai atender essa pessoa, que pode ser variável, e aí já é incluído desde o contrato, olha, eu vou começar tratando de você, vendo você toda semana, mas pode ser que eu tenha que ver você 2 vezes, ou ao contrário, vou ver você 2 vezes, mas pode ser que eu precise de uma só, ou, enfim, tudo isso você conversa no contrato. Nós vamos começar assim e vai poder mudar para assado, porque assim você já dá a margem. Né? O quadro é esse, mas eu posso trocar a moldura dele de vez em quando, conforme o seu andamento. E o dinheiro. Bom, aí vem a questão do dinheiro. Por que a gente tem que cobrar e não pode ser um preço que a pessoa considere baratinho? Eu vejo muito na rede preço social, preço não sei, os nomes assim. Não pode. Para você, analista, aquilo pode ser um preço que não vale nada. Mas para ele que está pagando, tem que ser um preço que é caro.
caro. Lacan usava cher é caro e é querido. Freud era muito prático. Tem que ser caro, por quê? Porque tem o ganho secundário da doença. Então, a pessoa lucra com a doença dela. Se você não faz ela pagar pela doença dela, ela não se livra da doença dela. Ela não veio se tratar porque ela está ótima. Ela veio se tratar porque ela não dá conta dela em certos aspectos. Então, e ela não sabe quem é ela. E ela precisa saber quem é ela. Ela precisa se escutar. Ela precisa se ouvir. Ela precisa se conhecer. Para além do que aparece no dia a dia dela, no que é falado sobre ela ou nas maluquices dela. Então, ela lucra com aquilo. Ah, eu desmaio. Aí, claro, a família inteira para porque desmaia. Ah, eu tenho um problema de gastrite, não sei o que lá. Pronto, aí o mundo já funciona em torno disso. Ah, eu tenho uma dor de cabeça que não me deixa dormir, ou lá o que for, a queixa que for. Mas o problema é que eu perdi a minha mulher e aí eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Então, ele está agarrado num negócio que ele não anda. Ele tem que pagar para sair daquela circunstância. Pagar caro. E a análise historicamente era em dinheiro. O Freud recebia em dinheiro. Não tinha cheque naquela época, né? Nem sei se tinha, acho que não tinha. Não tinha sentido pagar em cheque. Lacan cobrava em dinheiro. E cobrava caro. O caro para aquela pessoa. Eu sempre paguei o caro que era caro para mim. Às vezes a pessoa que estava sentada do meu lado na sala de espera pagava ou muito mais barato que eu ou muito mais caro que eu. Era o caro que era para mim. Então, esse cálculo você também vai fazendo ao longo da entrevista. Ah, mas ele é milionário. O problema é que milionário não gasta dinheiro. Então, ele não é perdulário. Você tem que cobrar do milionário o que o milionário considera caro. Às vezes, o milionário considera caro o que o empregado dele, que é um CEO, considera muito barato e vai te pagar muito mais. Então, você tem que avaliar o que aquela pessoa considera caro. Pode ser R$5, R$20, R$30, R$1.000, R$1.200, R$600, R$800, não faz mal. Pode ser uma mensalidade, porque ele ganha um salário e ele precisa. Então, você é quem vai arbitrar como é que vai ser esse processo. Não é rígido, porque as pessoas não são iguais, as situações não são iguais. E não é também o preço lógico. Os lacanianos, alguns, faziam o preço lógico. Aí eu cobro baratinho e fico 10 minutos com cada pessoa, 5 minutos, ou ele mal abrir a boca, eu brinco de Lacan quando o Lacan estava velho. Não. Por que não pode? Porque você não é ainda um Lacan. Portanto, você não é uma das DING, a coisa, né? Está lá no seminário 7. Você não faz esse papel de real tão poderoso, tão potente, a ponto que do cara mal ver você já funcionou. Não, você ainda não é ninguém. Você vai ter que crescer muito para chegar a ser um Lacan velho. A Lacan, quando era novo, não fazia essas coisas. Então, tem que cobrar e tem que cobrar de uma maneira que o camarada sinta que está pagando. Então, como é que a gente vai cobrar? Ou ele paga em dinheiro a você, ou ele paga por TED. Por que por TED? Porque ele paga na hora, ele sente aquele dinheiro sair. Mas a consulta dele é às 8 horas da noite, o TED tem que ser passado até então, ele tem que passar o TED antes. Ele tem que pagar a você para ficar bom, para sentir que custa caro. Outra coisa, faltou, paga. Por que paga? Porque está
em análise de qualquer maneira com você. Você pode trocar uma sessão. Olha só, eu queria fazer a sessão. Eu vou ter que ter uma reunião. Você não vai ser argentário. Não. Aí é estupidez, porque ninguém é otário. Ele tem que fazer uma reunião que independe da vontade dele. Então você troca. Agora, em cima da hora, você não troca, porque você não vai arranjar ninguém para botar no lugar e substituir ele. Então, isso tudo tem que estar bem armadinho, bem amarradinho no contrato. Era dia a mãe morreu de repente, ele teve que sair correndo. Tem gente que não cobra, tem gente que cobra, porque não importa. Se a mãe morreu e ele está tendo que despachar o enterro, mas foi em cima da hora, é o real. E a clínica não é do real. Então ele paga. E aquilo vai ser material de análise para ele. Porque ele sai do seu consultório e o inconsciente continua trabalhando. A sessão é um momento onde você dá umas desamarradas numa coisa que está ali nodulada e solta. E ele vai passar um tempo produzindo. Então ele paga. Então, a gente pode ter certas maleabilidades? Pode, mas tem que raciocinar. E essa reunião do escritório, eu posso trocar? Mas foi em cima da hora. Então, se foi em cima da hora, eu não vou jogar fora esse real que apareceu. Então ele vai pagar. Não, mas ele vai ter uma reunião no dia 17, que ele teria que estar no seu consultório. Ele avisa você no dia 10 ou 8. Escuta, tem condições do dia 17 eu trocar para o dia? Bom, sim. Aí é diferente. Então, é questão de tudo isso que eu estou falando para vocês tem que ser muito amarrado no contrato. O contrato é o lugar onde se estabelece o enquadro. O que a gente está agora passando na Covid? A gente vai ter que refazer contratos, está refazendo contratos. Só que como o contrato está bem amarrado lá atrás, se você amarrou bem lá atrás, você falou para ele que pode acontecer de situações imprevisíveis. E aí, quando acontecerem situações imprevisíveis, ou ele for morar fora, ou você adoecer, ou sei lá o que acontecer, tanto faz, a gente nunca sabe o nome de uma situação imprevisível, tem que estar previsto, de certa forma, no contrato, que alguma coisa vai ter que ser mexida. No caso agora, é a distância física, né? É ficar fora, ficar distante. É ter que falar através de um celular, através de um Skype, através de um instrumento que afasta a pessoa fisicamente do terapeuta. Então, isso habitualmente não está previsto. Ninguém imaginava uma pandemia, né? Já teve pandemia. Até na Guerra do Peloponeso, o Tucídides relata uma pandemia. E ele diz que ele vai descrever bem aquilo que é para, no futuro, né, descobrirem que doença era aquela. Né? Já teve há pouco tempo, o Freud até perdeu uma filha. A mãe daquele garotinho que fez o Fordá, do Carretel, a Sophie, era filha do Freud, né? Ela morreu na gripe espanhola. Então, e foi uma dor para a família. O Freud descreve aquilo como uma dor muito terrível, né? Irrecuperável para ele, para a mulher dele, para a família de um modo geral. Então, tudo isto tem que estar em jogo. Como é que vai fazer a amarração e a desamarração em caso de haver desamarração? Então, e vai virar material. Por exemplo,
Ah, olha, aconteceu o Covid, então nós vamos fazer pelo telefone. Ah, aí vem as resistências todas. Eu não quero fazer pelo telefone. A, a, resistência é o contrário. Eu já dei isso para vocês num outro texto. Resistência não é que o cara faz força, não. É o contrário, ele larga. Então ele vai fazer um jeito de não precisa. E você é que vai ter que fazer a análise dele. Como diz o Lacan, o amante somos nós, o amado é o analisante, né? Quando ele vai falar no Erastes e no Herômeno, no seminário da transferência. Então, a gente é quem ama, eles são os amados. A gente tem que fazer o cara fazer a análise. Quem tem que dar conta da resistência desse analisante somos nós. Então, por isso, o contrato, quanto mais bem amarrado o enquadre analítico, melhor. Mesma coisa, reajustes. Olha, o seu reajuste, em casos normais, você vai reajustando de acordo com a inflação. Em casos de outra natureza, quer dizer, ele fez uma migração. O consumo dele, que era de um gasto normal de R$5.000 por mês, ele passou a gastar 50. Então, o que ele considera caro agora já é outra coisa. Ele avançou na vida. Então, você não é sócio dele, não. Mas você tem que acompanhar o que passa a ser caro para ele, para você poder continuar cobrando o caro. Então, tem que estar sempre atento ao que é caro. Não pode sair da noção do que é caro. E avisar de cara, você vai pagar o que você considera caro. Se amanhã o caro mudar para você, ou para baixo ou para cima, vai ter que ser alterado isso. Então, reparem que o enquadre tem que ser bem delineado para que comporte justamente as alterações de moldura de acordo com as circunstâncias, tá? Isso é que é o enquadre. Ele não pode ser desamarrado. Ah, hoje é isso, amanhã é aquilo. Não. Eu combinei que eu ia te pagar 100, mas eu não vou porque eu comprei um videogame. Azar o seu, você vai pagar 100. Como é que você vai fazer com o videogame? Você vai no banco lá. Agora, eu estou desempregado e eu preciso fazer a minha análise, continuar. Bom, aí a gente vai ter que renegociar um valor até você se reempregar. Isso é diferente. Então, tudo isso é para ser pensado. Não é para virar agendário, não é para ficar maluco, não é para achar que se o tempo... Lacan fazia entrevistas de 1h30, mas ao mesmo tempo ele era capaz de fazer uma sessão que nem acontecia. Ele dava um divã e mandava chamar o outro, já no final da vida. Então, não no início. A gente não pode sair fazendo isso porque a gente não é Lacan, né? Você está vendo, o camarada aí com as scales dele, ele não consegue tocar. Ele está tentando a colombina, você. Só quer saber do iê, mas ele está lá tentando. Então, o analista jovem é isso aqui, ó, tá vendo? Fazendo scales. Não pode brincar de Lacan, tá? Lacan já vinha pronto, já estava esse Lacan que vocês conhecem, que vocês citam toda hora, Jean Lacan, depois até do seminário do sintoma, que é o que vocês mais gostam de falar lacanês. Não, então, mas Lacan até chegar a falar lacanês, ele foi muito freudês, muito, e muitas outras coisas. Ele cita muito, vocês podem ver nos textos que estão no Mundo Psi. Tá? Bom, então eu acho que deu para ficar compreensível o que é o contrato. É um enquadramento. Você leva muito tempo para fechar o contrato. É uma sessão de conversa para fechar o contrato.
que é para depois não dizer que não disse. Tem que estar muito bem esclarecido. Se houver uma Covid da vida, vai ter, por isso que fica uma brecha sempre. Ou se ele precisar de mais sessões ou de menos sessões, tem que também ter uma brecha. Ou se ele for morar fora, tem que ter uma brecha. Ou se ele se desempregar, ou se ele enriquecer, tem que ter uma brecha. Então, como é que calcula o preço? Pelo que é caro para ele. E quantas vezes ele vem? Ele vem quantas vezes for necessário, de acordo com o tratamento do momento que está sendo feito naquela ocasião. Naquela ocasião estamos vendo X coisas, muitas coisas estão aparecendo. Então tem uma alta produção significante. Bom, então vamos aumentar essas sessões. Então tudo isso tem que ser visto no contrato, tá bom? Um beijo para vocês.